Enquanto o mar não vem, cuido das louças, apalpo uma caneta, cuido dos copos de água que não sequem para as flores, escrevo num regime de lentidão, naquela espécie de silêncio cheio de mutismo de banheiro. Contenho-me tal qual, aguardo palavras, muito depois da tinta tocar o papel. De novo, cuido das louças, das águas, das flores, acaricio canetas. O mar não bate na morada nessas horas, não vem. Ele sabe que preciso dos silêncios cheios e inchados, ocos para as lágrimas. Saindo da piscina de éter, de Ana Karina Luna, a Karina, como a gente chama, como artista, taróloga, e uma pessoa que eu acompanho assim o trabalho dela já há um certo tempo através das redes sociais, e que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Café com Poesia. Olá, bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite para a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho, sua trajetória da vida artística, também como taróloga, enfim. Muito prazer. Bom dia, Chico. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É Por uma honra. nada. Queria primeiro saber, assim, como iniciou sua trajetória artística, né? Quer dizer, foi antes de você como profissional, como da arquitetura, né? De ambientes e Sim, tal. Como iniciou tudo sim. isso? Bom, eu fiz o curso de Arquitetura e Urbanismo na UFAL, basicamente porque eu já desenhava quando era menor, gostava de rabiscar, aprendi a desenhar sozinha. E então o curso natural foi fazer curso de arquitetura, que eu fiz. Trabalhei ainda por uns 3 anos com arquitetura, entre aqui e São Paulo. E aí, com o tempo, depois de uns 5 anos de formada, eu fui para os Estados Unidos. Estava meio sem saber exatamente se a arquitetura era o que eu queria. Estava trabalhando muito aqui, ralando muito, e vi que era hora de dar um tempo. Aí fui estudar inglês lá, e aí eu fui passar 2 meses lá, terminei ficando 17 anos. Quando eu era menor, quando eu era criança, eu escrevia cartas. Eu gostava muito de escrever, gostava de caligrafia. Minha mãe me fez fazer muita caligrafia, então eu fiquei com a letra bonita. E eu era quem escrevia as cartas para uma tia que morava longe, em Recife, longe naquela época, né? E era isso. Então eu já tinha um jeitinho assim com desenho, tem até uns quadrinhos que eu fiz para minha dentista, já com uma narrativazinha. E aí eu fui para os Estados Unidos, me especializei em design gráfico lá. Foi com isso que eu trabalhei a vida inteira, por 20 anos. E o design gráfico já era uma continuação da arquitetura, porque é ainda uma área criativa, mas já chega mais perto da coisa de duas dimensões só, né? Já está lidando com desenhos, não é tanto como a arquitetura, que são formas para serem construídas, né? Casas. Então, eu percebi que ali eu estava, na realidade, tentando voltar para a arte, de alguma forma, sem saber. Era apaixonada por posters, né? Tudo que era 2D, eu era mais interessada do que o 3D. E ali eu fui me descobrindo, fiz um curso de ilustração, e mais ou menos na metade do tempo que eu estava lá nos Estados Unidos, em 2008, mais ou menos, bateu, a arte começou a chamar. Eu já não aguentava mais trabalhar como designer só, tinha muita vontade de criar, mas não sabia direito o que fazer. E aí, num momento que eu não sei bem o que aconteceu, talvez a astrologia explique, aconteceu tudo de uma vez. Eu comecei a escrever poesia, comecei a desenhar de novo, comecei a meditar, eu conheci um guru que eu tinha lá. Eu parei de trabalhar para empresas, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa mais criativa, então eu abri uma tipografia
eu recebi uma herança da família do meu ex-marido, com 2 prensas bem antigas, daquelas centenárias, e toda a parafernália para imprimir as coisas à mão, como Gutenberg fazia, né, há uns 400 anos atrás. E ali foi o começo, eu comecei a entalhar, e a coisa foi se desenvolvendo. Então, eu diria que ali, 2008, mais ou menos, foi quando eu mais conscientemente comecei a adentrar a arte. A arte já estava chamando e eu respondi o chamado. Então, de lá para cá, eu diria que são esses 12 anos de labuta artística, de busca e aprendizado artístico. Sim. Então, você como escritora, como poeta, não é? Isso, a publicação inicial, a primeira publicação, qual foi? A primeira foi o Saindo da Piscina de Éter, que está aqui, que é esse livro que você leu, o poema. Né? Que esse livro foi publicado em 2017. Em 2017 eu já tinha uns 500 poemas, eu vinha escrevendo esse tempo todo, desde 2008. E não sabia mais o que fazer, e em dado momento eu voltei para o Brasil em 2015. E acho que em 2017 mesmo eu fiz um laboratório de literatura no SESC, com o professor Newton Rezende. Fui selecionada para fazer esse laboratório, que era sobre contos, mas que me trouxe uma firmeza, uma segurança. Eu comecei realmente a adentrar e a confiar no meu instinto, né, como escritora, como criadora, como artista. E esse livro, o nome é interessante porque tem uma amiga minha que me disse que quando eu fui para Seattle, eu pulei na piscina de éter. Eu pulei numa piscina de éter. Porque Seattle é uma cidade muito adormecida, assim, é um lugar lá no norte dos Estados Unidos, quase no Canadá, na orla, ali na orla não, mas no Pacífico já. E é um lugar assim que chove muito, tem apenas 89 dias de sol por ano. É um lugar meio deprê, assim. As pessoas ficam muito, como diz o americano, blue, né? Dá muito blues ali. E realmente eu acho que eu fui para lá porque eu estava meio perdida aqui, eu não sabia bem o que fazer, e Seattle foi um lugar para acalmar, sem saber, inconscientemente, foi um lugar para eu como que entrar numa coma de certo tipo para acordar de outro jeito. Então, quando eu voltei, eu comecei a perceber isso, que Seattle foi uma piscina de éter para mim, né? Sabe como antes da cirurgia a pessoa vai para o éter, né? Dorme. E diz a minha mestra de assuntos ocultos que nas cirurgias a gente visita outras dimensões, é uma coisa meio pisciana, assim. E é possível que o éter tem muito a ver com isso, de você entrar, dar acesso a outras dimensões. Então, quando eu saí, que eu voltei para cá, eu senti como se que eu estava acordando para uma nova vida, possivelmente. Essa vontade de voltar de novo para o Brasil, para resgatar, eu não sei o que, não sabia o que exatamente naquela época. Então, o primeiro livro ficou Saindo da Piscina de éter. Quantos anos você... Quantos anos? Acordar. Há quantos anos depois? Após? Isso foi em 2017, eu voltei em 2015, não é? Então, em 2017, é isso que você perguntou? Lá, quanto tempo passou mesmo? Fiquei quase 17 anos na piscina de éter. Olha só. Adormecida. Mas é engraçado como é. Quando retornou? Oi? Quando você retornou? Quando eu retornei, na realidade, eu nunca me adaptei muito bem lá. Eu sou bem latina, bem brasileira, gosto muito da América Latina, gosto do Brasil, adoro Maceió, sou apaixonada por Maceió. Eu não saí daqui pelas questões que as pessoas acham que é tipo, eu não gosto de Maceió, esse lugar é pequeno. Não era isso. Pelo contrário, eu sentia muita saudade e era um problema toda vez que eu tinha que vir para cá e voltar, né? Foi uma coisa inconsciente, foi uma necessidade inconsciente de buscar alguma coisa que na época eu não sabia. Entende? Era provavelmente uma fuga também, né? de problemas e de coisas que eu não entendia. Então, quando eu fiquei num choque cultural lá, quase o tempo todo que eu morei lá. Eu achava muito diferente. É um lugar bem norueguês, tem muitos noruegueses, então tem aquela
cultura dos climas nórdicos, dos países nórdicos, então eu achava as pessoas muito frias. Mas, obviamente, se eu tinha ido para lá, depois eu descobri que a gente não vai para onde não deve ir. Né? Existiam reflexos, espelhos para mim, coisas que eu precisava ver ali. Mas quando eu voltei para cá, não tive problema nenhum em me adaptar, porque eu sou bem daqui, gosto muito e até hoje digo que voltei para morrer aqui. Uhum. Então, aí, e essa produção, quando você chegou aqui no Brasil, retornou direto para Maceió, veio para cá. Sim. Aí você começou a produzir aqui. E a questão do mercado de trabalho, você como profissional dessa área do design, como foi? Eu voltei trabalhando ainda como designer, porque olha só como as coisas são sincrônicas. Esse movimento que eu fiz em 2008, no qual eu parei de trabalhar para as empresas, abri a tipografia e fiquei trabalhando meio período como designer ainda, que isso lá é bem possível. Isso foi uma ideia da minha cabeça que no começo até os recrutas diziam que não ia funcionar, mas eu sou muito intuitiva assim com relação a isso, e quando eu decido, então eu decidi que eu ia trabalhar meio período como designer de casa e meio período com começar as minhas artes. Então, eu nunca parei, eu nunca voltei depois disso, ou seja, eu virei freelancer, e então eu já trabalhava de casa, já tinha meu esquema montado em casa. Isso que aconteceu na quarentena no ano passado tem sido a minha vida desde 2008, então, para mim, o que está acontecendo não é muito diferente, eu já vivenciava isso, fazia as conferências online, já fazia tudo pelo computador, e então, quando eu vim para cá, eu avisei os meus clientes e eles toparam, porque eu já estava trabalhando de casa. E aí eu fiquei, até hoje eu ainda tenho um cliente. Eu fui aos poucos desbastando, mas de design, né, como designer. Uhum. E isso me subsidiou para esse retorno, que seria, a ideia era sempre retornar para as artes, mas é uma transição que demora, é uma transição difícil, né? E aos poucos eu fui me adaptando e também criando uma estrutura interna, né? Que acima de tudo é uma estrutura emocional para poder lidar com esses desejos que a gente tem, né? Nossos sonhos. E a poesia, como entrou na sua vida? A poesia, ela apareceu de susto, porque eu nunca fui uma pessoa de ler muita poesia. Eu lia um pouco do Neruda, eu cresci lendo muito, eu lia muita ficção. Lia e tinha essa coisa de escrever cartas, quando as pessoas me pediam, eu era boa com redação, com essa parte toda. A parte da linguagem já me chamava muita atenção. Embora eu não gostasse muito de português, eu era uma pessoa da matemática, e tem umas contradições assim. Mas eu fui para um país estrangeiro, tive que aprender uma nova língua. E também depois eu fui ver que tinha a ver, né? Que é o meu interesse pela linguagem mesmo. Eu fiquei fluente em inglês. Bom, então a poesia apareceu um dia no avião. Eu voltando daqui de Maceió, eram 3 aviões que eu tinha que pegar, então era bem longe, demorava mais de 24 horas. Era tipo assim, uma viagem no tempo, né? Porque de Maceió para Seattle, parece que as coisas iam mudando assim. Eu literalmente me sentia numa viagem no tempo, porque eu ia sentindo as vibrações, as vibes e as culturas dos lugares que eu ia passando, né? Parava em São Paulo, às vezes parava no Rio, depois parava ou em Detroit, ou em Atlanta, ou em Nova York. Então, numa dessas, saiu uma poesia. E eu escrevi num pedaço de guardanapo, até mostrei para o meu ex-marido que estava comigo, e depois daquilo ali começou a aparecer, e era uma coisa inexplicável, porque eu dizia, de onde vem isso? Porque eu não sou leitora ávida de poesia. Uma vez ele disse, mas você é brasileira, você cresceu ouvindo Caetano, Gil, João Bosco, Milton Nascimento, né? Uma série de Aldir Blanc. Ele disse, vocês no Brasil, a cultura é muito lírica, a gente é muito exposto a isso, qualquer novela tinha todos esses grandes clássicos. E aí eu vi que é isso mesmo, a poesia estava escondidinha lá, impressa na alma em algum lugar, e começou a sair. Daí eu fui escrevendo, e quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha de 500 a 600 poesias que eu estava escrevendo, mas não tinha publicado nada ainda. Que maravilha! A gente vai continuar falando sobre poesia no próximo bloco,
A gente vai dar um intervalo, já já a gente retorna, falando com a Karina, que é artista plástica, escritora, taróloga. Já já a gente retorna com o programa Café com Poesia. Já já. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Bem, teve uma vez, um dia, em que eu estava no lixo de cansado. Lá vem a Rosina. Esfregão, primeiro começou com umas perguntinhas bobas. E já lá me fazendo de tonto, blá, 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 no meu ouvido. E aqui, Mário? E isso, e aqui, aquilo que dói. Aqui dói. Não sei o que tanto ela precisava saber. Aí no supetão, já foi enfiando a mão onde não devia. Epa! Dei um pulo, quase me espatifei no chão. Mário e Rosina. Muito bem. E aí? Me fala sobre isso. Mário e Rosina. Vou mostrar aqui o livro. Me fala. E então? Bom, o Mário e a Rosina, eu publiquei 2 livros de poesia, um em 2017 e um em 2019, e o Mário e a Rosina eu publiquei o ano passado. Não fazia ideia que eu fosse publicar uma novela. Esse livro eram contos, né? Inicialmente eram contos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, uma das coisas que eu sentia muita falta eram dos barzinhos, os tais barzinhos brasileiros, os botecos, a história do barzinho e violão, né? Ao vivo, com música ao vivo. Então, eu estava sedenta assim, de me divertir, porque perdi muitos carnavais. Imagina, eu fui para os Estados Unidos com 25 anos, todo mundo se divertindo aqui, eu lá trabalhando. Então, eu comecei a frequentar um bar, com os tios, meus primos, e aconteceu que eu era a única mulher lá. E eu ia beber com os meus tios toda sexta-feira, às 6 horas da tarde. Meu tio já fazia isso há mais de 20 anos. Eu adoro essas coisas assim, de clã, desses rituais assim. Então eu fiquei felicíssima assim. E ali eu comecei a perceber muitas coisas, né? Toda sexta-feira era um ambiente muito mais masculino assim. E aí acho que a minha cabecinha começou a funcionar. Depois eu vi que eu estava fazendo ali um tratado antropológico, né, assim, do que acontecia ali. Eu ia anotando mentalmente e comecei a ver que eu estava observando muito as movimentações dos homens, né, na sociedade em geral. E aí eu comecei a escrever algumas histórias, começaram a sair coisas hilárias, e também as histórias eram ao mesmo tempo trágicas e cômicas, né? Porque se você for olhar do ponto de vista do feminismo, da psicologia, Sim. uma série de presepadas, como a gente fala, né? Aqui no Maceió. Mas eu adoro, eu sou muito chegada ao cotidiano, às coisas mundanas mesmo, as coisas de como o ser humano age, né? Sem o glamour, nas coisas bem comuns.
Então, eu me diverti muito, né, escrevendo esses contos. Eu não sabia, inicialmente eram só contos, fui engavetando, até que, em dado momento, uma pessoa chamada Alice Barros, que é curadora aqui, somos amigas, e ela me encoraja muito. Numa cervejinha, ela perguntou se eu tinha algum livro para publicar, se eu não tinha alguma coisa para mandar para o Prêmio Sesc. E aí eu disse, eu tenho um livro que precisa ser terminado, compilado, está tudo pronto e está engavetado. Aí eu fui, me prendi aqui no meu apartamento por 4 dias e terminei o livro. Eu não sabia se eu ia conseguir, eu não sabia o que ia sair. E no final tinha mais histórias para serem contadas que eu não sabia, porque a arte é essa coisa maravilhosa, que ela parece que tem vida própria, né? Você não sabe, pelo menos no meu processo, é isso que me fascina na arte, não é um processo tão racional. O racional está lá, mas o intuitivo está bem forte, é a parte que mais me fascina. Então, o Mário apareceu com muitas histórias para serem contadas. Teve também outra pessoa que eu li, que foi a Riete Vilela. Ela viu alguns desses contos inicialmente. E ela me encorajou também, disse que o Mário era um personagem forte, interessante, que eu botasse ele para sofrer, que eu botasse ele para... Aí eu disse, eu não sei se eu vou conseguir, tal. Mas ele mesmo veio com essas histórias, e aí eu consegui fazer um livro que fosse, né, que tivesse mais robustez. E aí eu mandei para o Prêmio Sesc, ele não foi escolhido, mas serviu para eu publicar, estava pronto. Como eu já tinha cartoneira, eu fui com tudo e em novembro do ano passado eu publiquei. Eu tenho um processo bem legal da minha publicação, que é antes eu preparo o livro, né, e antes de mandar para revisão, eu escolho algumas pessoas, geralmente mulheres, para fazerem uma pré-leitura comigo. É um momento bem gostoso, bem de conexão, que eu quero ouvir delas, não tanto para mudar o livro, mas para eu me situar um pouco com os outros, a gente aprende, né, o que é que a gente está fazendo também, porque para mim vem muito intuitivo, e os outros começam ali a ver suas experiências. Só que dessa vez eu adicionei um homem, eu queria que um homem lesse, porque o personagem principal era um homem, e aí foi bem interessante. E o Maria Rosina, ele tem um detalhe, é que acho que a minha fascinação dessa história é que era uma mulher, eu, como autora, colocando voz num homem, que era o protagonista. E isso aí me inebriava um pouco, porque tudo que eu lia, muito do que eu lia, né, como Flaubert, né, Madame Bovary, Tolstói, Ana Karenina, Dumas, né, a Dama das Camélias, era homens, escritores homens, colocando voz em mulheres. E isso é quase que geral. Eu tenho uma brincadeira que eu digo, me mostre 10 livros no mundo inteiro que são de mulheres escrevendo sobre homens. E eu achava até meio arrogante falar isso, mas depois que eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, ela fala disso, que as mulheres não escrevem sobre os homens. Uhum. Que é interessante, mas e você fala, eu vi outras coisas aqui também que você enviou, me fala com muita propriedade, parece o homem falando sobre ele mesmo, um homem, personagem bem constituído, né? Bem formado, né? E o diálogo muito fácil também, você tem facilidade nesses diálogos, né? E dentro disso existe além de ser de fácil apreciação, que é bom na literatura isso, né? Que aproxima as pessoas, né? Então você já entra no universo da personagem. É uma coisa que você enxerga, você vê o movimento dos personagens. Isso pode surgir até da formação que você teve nessa literatura mais clássica, essa literatura que você absorveu, né? Como leitora, e também pelo que você exerce como uma pessoa que trabalha com a imagem, não é? Que trabalha como artista plástica, então torna-se uma literatura imagética, que isso é legal, que você pode transportar isso para o teatro, você pode transportar para o cinema, então é muito legal. Você tocou num ponto muito bom, assim, sua percepção e seus pontos são excelentes.
porque eu gosto muito do mundano, como eu disse. Eu acho que o Chico, eu sou muito apaixonada pelo Chico Buarque, é um ídolo para mim, e essa coisa do cotidiano, do observar as coisas que as pessoas fazem quando não estão sendo observadas, né? Acho que é a parte mais interessante para mim. Então, o Mário Rosina é um livro fácil, um livro que parece simples, como disse a Loli, a minha revisora, que é aparentemente despretensioso, porque é uma história mundana, de um casal mundano, mas que tem uma série de complexidades ali, porque não é só o Mário, né, o tosco, o Brutamontes e a Rosina, a coitada, não é isso, tem uma série de enredamentos ali, e até às vezes eu acho que o Mário está mais no feminino, ele fala, né, meio naquele caos que é típico da energia, da polaridade do feminino, não das mulheres, né, mas dessa energia criadora. E a Rosina que fica mais calada, e ele é que descreve ela. E você foi em cima do teatro, porque eu estava conversando com uma amiga minha, a Fabi, que é minha assessora de comunicação, e a gente estava pensando que o Mário Rosina daria um ótimo monólogo, possivelmente. Porque tem muitos diálogos, eu gosto muito de diálogos, eu já fiz umas séries de diálogos antes, como estudos, antes do Mário Rosina, porque eu gosto muito. Fica à vontade, tá tudo bem. Deixa eu só colocar meu telefone aqui no... Então, você foi bem em cima da questão do teatro. Inclusive, o Mário poderia fazer os dois, seria até uma adaptação bem interessante, porque Mário e Rosina ali são aspectos do feminino e do masculino, que é parte da minha busca. Eu estudo muito essa coisa das duas polaridades, dessa dualidade, né, do que é a energia do masculino, do que é a energia do feminino, sem estar acoplada exatamente ao gênero, né, de que a mulher tem o feminino e o masculino e o homem tem o feminino e o masculino, como seres integrados que são. Então, é isso mesmo, a história é simples, eu acho que eu queria muito imitar a vida, né, que a vida é simples e é complexa ao mesmo tempo, ela tem esse paradoxo, né? Mas que legal. Eu tenho algumas imagens que foram capturadas, essas imagens através das redes sociais suas. E só gostaria de que essa daí. Você pode... Sim, essa é uma... Eu pinto também, né? Eu gosto muito do desenho, da gravura, e essa é uma acrílica. E eu tenho um chamego, assim, um interesse muito grande com as padronagens, com texturas, toda essa parte abstrata. E essa é parte de uma série, essa é chamada Coração, tem uma outra chamada Óvulo. E essa é a minha última, digamos, é o meu último experimento, é o que eu estou mais interessada. Inclusive, nos livros que eu tenho publicado, esses pontinhos, né, essas cosmologias, né, como se fosse uma criação de cosmos, assim, esses infinitos pontos, que eu vejo muito como humano. Nós somos feitos de muitas partes, né? Olha aí o livro do Mário e da Rosina. Então, essa coisa do feminino eu quis, né, nessa foto, traduzir muito, tem meus cristalzinhos ali, né, minha pulseirinha da Cabala. O Mário e a Rosina é uma perspectiva de uma mulher. Então, muitas vezes eu digo que não se sabe se Mário é um homem ou é um personagem homem, né? E esse é o que eu falei, o Óvulo, que é uma peça bem bonita, tá até no estúdio Alavantu, as duas estão lá, aqui na Ponta Verde. E esse contraste, né? Eu geralmente só pinto em branco, preto e vermelho. São as cores que eu me identifico. E gosto de trabalhar esses contrastes. Querida, foi um prazer imenso tê-la aqui no programa. Você retornará outras vezes e a gente vai conversando. Me interessou muito a sua literatura, principalmente para o teatro ou para vídeo, se produzir vídeo, né? Cinema, sim, enfim. Mas para o teatro eu achei muito legal essa história do Mário e Rosina. E aí você fizesse as considerações aí para os nossos telespectadores. Sim. E o agradecimento imenso pela sua presença
maravilhosa aqui no nosso programa. Obrigada. Eu posso mostrar, queria só mostrar os meus 3 livros Sim, e falar sim. onde as pessoas podiam me encontrar. Esses aqui são os 3 livros que eu já publiquei, né? Pela minha cartoneira, pela Lua Negra Cartoneira. Você pode mostrar E- ele, pronto, de um em um. É, verdade. Tá bom Deixa eu assim. ver se eu consigo assim. Primeiro, Marigosino. Segundo, Primeiro foi esse, né? sim. Saindo da Piscina de Éter. O segundo foi Maluquete Quer Dançar, que também são poemas. E o terceiro é Mária Rosina. E em todos eles tem ilustrações, né? Por exemplo, esse aqui. Né? Você que ilustra Todos todos eles. também. Claro, Eu que ilustração ilustro tudo. todos, eu que faço tudo, exatamente. E as pessoas podem me encontrar no Instagram, Lua Negra Cartoneira, sem o I, Lua Negra Cartoneira, sem o I, ou Ana Karina Lua. Que aí encontra para mandar, quem quiser adquirir o livro, né? Tá aí. Pode lá nos 2 perfis tem links para adquirir os livros, ou pode se comunicar também diretamente comigo através desses perfis. Será um prazer, eu gosto muito de conversar com os leitores. E agradeço a você a oportunidade, nesse programa que você tem tão maravilhoso. Só o nome já é apaixonante, Café com Poesia. Então, agradeço o interesse, foi um grande prazer. Eu é que agradeço a sua generosidade de estar conosco aqui e que você é um artista, uma pessoa que produz, de muita sensibilidade, de muita luz e retornará outras vezes para cá para presentear os nossos telespectadores, tá bom? Xalá. Gratidão a você, gratidão. Gratidão. E até o nosso próximo encontro.